Fala, meu povo lindo, como é que vocês estão? Diz pra gente. Aqui mais um Café Com, podcast Café Com, e hoje Café com reconstrução, e a gente não tá falando de obra, hein? Apesar da Arielle gostar bem de uma obra, né? Gosto muito. Mas a gente tá falando de uma reconstrução de vida, uma reconstrução de caminhada, uma reconstrução de histórias, né? Vou falar dos convidados? Não, vou deixar para minha amiga Graziele. Vou falar dessa mesa maravilhosa aqui da nossa padaria Master Pão, Padaria Master Pão. Muito obrigado por essa mesa tão linda, tão gostosa, que a gente adora, mas adora poder mastigar esse momento com vocês. É muita delícia junto. Exatamente. Grazi, vamos partir direto para os convidados e vamos falar um pouquinho? Vamos falar um pouquinho. Fala da superdose também ou não? Fala, já pode começar com tudo. Então tá bom. Antes de apresentar então os nossos queridos e amados convidados, que são nossos afilhados, né? Temos aí responsabilidade com eles, somos madrinha de casamento deles e eles são do meu, né? Então tá tudo em casa. Mas assim, a nossa superdose de hoje, eu lembrava e partilhava com a Arielle de uma música do Dunga, que foi tema de um PHN, que falava a respeito da cura, né? O nome da música é A Cura, né? E o Dunga perguntou para um médico, né? O que seria uma cura? E se eu não me engano, esse médico era oncológico. E aí ele disse que era uma pequena melhora, um motivo para comemorar, uma ferida a menos para poder voltar a sonhar. E o trecho que é a nossa superdose de hoje é: sei que uma alma curada socorre uma carne cansada e alivia o coração. Então, diante dessa superdose, apresento aqui para vocês nossos amados amigos Xaxá, Charliene, Xaxá e Stênio, né? Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast e que vocês se sintam acolhidos, amados, abraçados, né? Porque a gente viveu muita coisa junto com vocês, né? Amém. É verdade. Boa noite, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente nunca sabe a hora que eles vão ver, fica tranquilo. Né? Então, pra gente também é uma alegria, né? Assim, é um misto, né, de sentimentos, né? Tá falando da minha vida, né? De todo um processo que ainda tô vivendo, né? É uma alegria estar com vocês, né? Mais intimidade. Com as minhas madrinhas, né? E afilhada. E assim, tô até sem palavras. Eu sei que a gente deixa vocês sem palavras, eu sei, mas... Verdade. Vai lá, Stênio, se apresenta. Pois é, já. Acho que todo mundo... Até no início, né, que a Grazi estava apresentando, né, ela falou famosa. Eu falei, não sou famosa. Todo mundo conhece como Xaxá, gente. Verdade. Então, eu sou o Stênio, casado com Xaxá, e estamos aí na missão que Deus nos confia. Às vezes de altos e baixos, mas sempre com fé. Sempre tendo a esperança que Ele sempre nos dá o sustento, né? Sim. Por mais que a cruz, às vezes a gente tenha a facilidade de largar a cruz no meio do caminho. Mas é necessária a cruz para que haja salvação. Então, sem a cruz não existe salvação. Sim. Então, eu acho que assim, o nosso testemunho é a alegria. É a alegria que nunca nos faltou. Mesmo nos momentos mais delicados, nos momentos mais complicados, é a alegria, é o louvor. É o louvor que afasta todo o mal. Acho que assim, o louvor é a oração mais simples que afasta todos os inimigos. Porque é muito prático você murmurar, né? Sim. Tô com uma unha encravada. Ai, a minha unha encravada. Ai, meu dedo inflamado. Coisas simples. Não, pô, você tá vivo, velho. Pelo amor de Deus. Essa semana a gente teve muitos mistos de emoções, né? Sim. E
a única coisa que vinha nas nossas cabeças e que a gente partilhava é: estamos vivos. Sim. Estamos vivos. Independente de como. Capengo, xoxo, Manco. frágil, mas estamos vivos. É verdade. E assim, a história de vocês vem aqui trazer pra gente um relato muito louco, né? Da vida. Porque quando você fala de cruz, a cruz, a Xaxá, ela tem 1,22 m. Mentira, tá, gente? Quase. Mas assim, a gente conhece essa história desses dois há os seus belos mais de 10 anos. Sim. Bem mais de 10 anos. Sim, Bem mais de 10 anos. sim. Stênio, quando começou a querer pensar em flertar com o Xaxá, trabalhava comigo. Exatamente. Eu meio culpada, né? Eu disso sei, tudo. eu sei. Eu fiz ele rezar bastante. Oxi, você não fez, né? Precisa rezar, gente. Procura Ariali, tá bom? Precisa casar, procura ele. É isso aí. Santa Catarina. Não só Santo Ariali. Antônio, né? Ariali é porque era... Desculpa aí, tá cortando. Não, vontade. fica à vontade. Porque é muito engraçado que quando a gente começou, né, a namorar. Não sei se é esse o processo, porque são tantas coisas que eu falei que Sim, precisaria sim. de uns 3 podcasts para contar minha vida. A gente faz. Mas, pode ser. E era muito engraçado porque eu sou muito amiga da prima da Ariali, da Carol Aham. também, né? E que também é nossa madrinha de casamento. Então, assim, a Ariali trabalhava com o Stênio e a Carol, muito minha amiga. Então, a Carol ficava me enchendo e a Ariali enchendo o Stênio. Então, assim, era meio um complô, né? E por trás dos bastidores dois. E aí, olha o que deu, né? É verdade. E assim, eu tava refletindo sobre vocês, sobre a vida, sobre a história de vocês. Vocês tiveram um processo de namoro longo, né? E depois, assim, o casamento de vocês completaram 6 anos, não foi? De casamento, Muito né? bem. Dia ó, madrinha tá on. Ela pesquisou. Madrinha tá on. Achou o convite. Acho que ela encontrou comigo. 13 de outubro de 2018. Nossa, fiquei surpresa. Estava grávida de Ana nesse casamento, Isso, ó. verdade. Então, assim, foram 6 anos, né? Vocês ainda não têm filhos, né? Mas, assim, quantas provações dentro desses 6 anos, Muitas. né? Então, assim, conta pra gente um pouquinho dessas provações, né? Talvez, eu não sei se vocês querem começar por essa tentativa de gestar, e depois falar a respeito da última emoção maior que Ainda aconteceu. estamos na emoção, né? É, Eu digo assim que... obrigada. Eu acho que Ronaldo. por favor. É porque eu sempre sirvo café e esqueci. Mergulhei aqui e esqueci. Né? Ótimo, esse cheiro é maravilhoso. Eu sou meio viciada. Mas assim, quando você ia dizendo, Grazi, sobre esse tempo, né, de provações e tudo, eu ia fazendo memória ontem, né, hoje, né, pela manhã, e de tudo assim, que é muita coisa, né? Sim. A nossa vida, né? Todo mundo tem uma história, né? E não só de coisas boas, né? Mas de coisas ruins, mas que é tudo a forma que a gente enxerga, né? Ou que a gente leva. E o nosso relacionamento, ele começou no meio de uma turbulência, né? Então, assim, eu já tinha passado por um processo muito grande, né? De vários desafios, e eu estava vivendo um problema muito sério na minha família de depressão, né? Então era um momento que eu não queria um relacionamento, né? Eu já tinha passado por vários discernimentos vocacionais, a Grazi sabe disso, né? A Ariane sabe um pouquinho, né? Sim. E, então, assim, Xaxá a minha... quase foi A freira. minha intenção não era o matrimônio, né? A minha intenção era ser freira, né? Eu já tinha passado por alguns relacionamentos, desculpa. À Tô um vontade. pouco nervosa. Fique tranquilo. Que não tinham dado certo, né? E assim, eu queria muito, né, buscar a vida do celibato. Queria ser uma celibatária, né? Eu queria, Charliane queria, né? Então, assim, Mas minha Deus queria o quê? vontade, né? Eu lembro que a gente foi fazer um retiro
em Teresópolis, não sei. Uhum. E a Grazi me recepcionou, trazendo uma bonequinha, né? E eu já estava fazendo discernimento para Toca de Assis, né? E eu tenho essa bonequinha lá em casa, né? Eu falei, meu Deus, uma bonequinha de biscuit, uma freira. Aí eu falei, meu Deus, é isso que eu quero ser, né? E na verdade não era, né, a vontade de Deus para mim, né? E vivendo Poxa, tudo... Jesus, atrapalhei. Dei logo a Grazi. freira. Eu tenho, acho que até uma carta, né, dizendo sobre tudo isso. Mas, assim, os desafios, né, essa questão toda do casamento, né, do matrimônio. Nosso namoro todo não foi fácil, né, foi um... Stênio, então, é um lutador. Se eu tivesse no lugar dele, eu já tinha desistido, né? Então, assim, eu fiquei, depois do meu primeiro relacionamento, eu fiquei 10 anos sozinha, assim, né, em relação... eu não queria mesmo, né? Sim. E para mim, a vocação seria, né? A vocação do celibato seria uma fuga, né? E diante de uma conversa com o sacerdote, né? Uma orientação espiritual, ele falou: minha filha, a sua vocação é o matrimônio. Você não tá chamado pra ser freira, não, minha filha. E eu não queria, né? Você vai ser uma freira Eu não chata. querer, né? E o Stênio entrou na minha vida, assim, de uma maneira muito sorrateira. Aham, Né? sutil, né? E que, na verdade, eu já o conhecia, né? Eu coloquei que eu conheci em 2007, mas foi antes disso, né? Eu botei mais ou menos. E na minha vida eu nunca pensei, né, em namorar o Stênio. Até Tá porque vendo? nós somos Tá vendo? duas pessoas muito diferentes, Graças né? a Nós Deus. somos... né? A Que pessoa Deus... que fala muito é a pessoa que fala pouco. Tem horas, acho que ele tá aprendendo. Tá aprendendo a falar mais, né? É sempre assim, gente. Lá em casa não é diferente, na sua casa também não é diferente. Aquela parte de que metade fala, metade não? É. Eu sei como funciona. Eu acho que eu Fala sou o muito amém. prolixa, né? Então eu falo Fala demais. bem. Então, assim, diante disso, né, e daquela questão que você disse sobre, né, esses 6 anos, então, assim, eu prolongo para mais tempo, né, que nós já estamos juntos há mais de 14? É, sim. Com certeza. É. Então, Vai fazer 15 assim, anos. sim, então, assim, é mais que um É um casamento, processo, né? porque quando você tem um namoro longo, é porque meu namoro com o Tom foi muito curto. Mas Sim, assim, quando você tem um namoro longo, já começa ali, né? Toda a Sim. preparação. sim. Sim. O meu foram 3 anos de namoro, 2 de noivado, 15 de casamento. Acho que a gente precisa fazer um podcast sobre isso. Misericórdia. É 20 Né? anos junto com o Diego. Então, assim, Eu lembro de você, assim, bem mais nova, assim, fazendo tapete. bem Namorando. novinha. Não, bem novinha. Eu não vou contar a minha idade, porque os meus cabelos brancos me entregam. Mas, assim, mas diante disso tudo, de todos esses desafios, né? Doenças, depressão, as nossas lutas, né, diárias mesmo, né? Diante disso tudo, e quando a gente casou, eu lembro que a minha homilia foi muito grande, né? A gente casou numa missa, então, assim, foi um processo Só bem 3 longo. horas de cerimônia. Foi lindo. Então, assim... Perfeito. Foi. Mas eu confesso que eu fiquei com inveja da criancinha atrás que tava comendo rosquinha. até por casar cedo, né? Tava todo mundo desesperado, com fome. E aí, mas assim, uma coisa que o padre Rodrigo, né, que foi nosso padrinho também, junto com a Arielle, Sim, meu padrinho também. Padrinho então, da minha assim, família. isso- Todo mundo. Padrinho de todo mundo. Ele que fez a cerimônia. quando ele falava que eu seria a cruz do Stênio, né, e a salvação, e ele também para mim, né, eu já tinha experimentado isso um pouco no nosso relacionamento, né, no namoro, né, e né, a gente sabe que a nossa vida são fases, né, e que ali vão acontecendo as situações, a gente nunca espera, né? A gente nunca está esperando pelo que está por vir. Por mais que você imagine, nossa, não é fácil. Todo mundo fala que casamento não é fácil. Quando você ouve assim, você vai ser a cruz, você não pensa que a sua vida vai virar um 360, né? Vai virar de cabeça para baixo. E são situações, provações assim que você não sabe como você vai agir,
né? Diante de uma, né? No meu caso, hoje, diante de um diagnóstico que E eu não sei você, mas aí vai para as nossas experiências, que eu acho que bate muito com a sua também. Às vezes a gente tem a necessidade de uma resposta imediatista para poder acalmar o ânimo. E quando a gente tem que confiar cegamente em Deus e deixar Ele ser Deus da nossa vida e deixar o nosso diagnóstico ser processado com o tempo, isso gera uma angústia dentro do coração da gente. E a cruz, ela vai como que se definhando o nosso corpo. Ao invés da gente louvar, a gente fica assim, ai meu Deus, e agora? E agora? ansiedade. E agora? E agora? Aí começam a fala. vir os terrores noturnos, né? Os terrores noturnos que a gente pode falar que são as nossas ansiedades, os nossos medos, que a gente começa a botar um hiperfoco no problema e esquece que o nosso Deus está tomando conta de tudo. Foi assim? Ainda é assim. Né? Então a gente está no mesmo barco. Tamo. Assim, Ele tem uns furinhos, a gente joga umas aguinhas pra fora, mas estamos nele. eu acredito assim que hoje eu já tenho um outro olhar, mas experimento disso ainda, né? Dessa questão de olhar muito pro problema, né? E não conseguir enxergar o que está à sua volta, né? E às vezes é necessário aquilo acontecer para você conseguir enxergar as outras coisas, né? Mesmo que isso demore. Sim, A beleza exatamente. nas coisas que estão em volta. Sim. E É porque assim, a grande questão dela era o seguinte: na busca de querer saber o que que é, que sempre foi muito, até descobrir realmente o que era, foi um processo. Sim. E assim, sempre vinha assim, 3 possibilidades. E aí ela ia na internet e ia pesquisando. E o Google só vem desgraça. Faz isso Cê- não, menina. Vem de uma Não, eu proporção sei. absurda. Dor de ouvido. Vai cair a orelha, vai começar a sair vai ficar sangue. surda. Sim. Então, Faz esse isso é o não, objetivo. eu já fico muito ruim. então, assim, isso foi gerando mais ansiedade. E ao ponto de não conseguir dormir, ao ponto de achar que tá com um problema de coração, que tá se alastrando pro corpo inteiro. Então, assim, a grande questão da ansiedade, muitas das vezes, é querer saber o diagnóstico e você ter que ter aquele tempo de cura espiritual. Sim. Porque muitas das vezes a cura, ela vai acontecer durante o processo de diagnóstico. Sim. E a gente foi assim, graças a Deus, a gente teve acompanhamento de bons médicos para que isso acontecesse. Então, assim, foram anjos que Deus enviou para que acompanhasse. Tanto que, assim, a ginecologista dela é minha cliente e eu tenho contato pessoal dela e eu falava assim, doutora, tá acontecendo isso. Ela, vai para o mastologista. Sim. Procura ele que ele vai resolver. Ele vai conseguir. E ele é muito parecido comigo, o mastologista. Porque ele, assim, poucas palavras. Doutor, e aí? Nada. Objetivo. Vamos fazer um exame. E sempre nisso. Não E te esse- dava opções para encher a cabeça de Não. minhocas, né? Não, Sim, isso é bom. sim. E ele sempre foi muito cauteloso. E nunca gerou, assim, uma expectativa muito alta, nem uma muito baixa. Ele sempre, vamos aguardar o resultado. E a ginecologista foi a primeira que, ao examinar que ela teve uma consulta de rotina, examinou e falou assim, o seu tumor é esse. E Ela de aí, cara já pá. Você já me sim, entregou. por quê? Ela já teve Já um te quadro, entregou. já tinha um quadro parecido com a prima dela. Então, assim, ela adentrou na A prima da nossa... médica, tá, A gente? prima da ela adentrou na nossa história de uma tal forma que ela se tornou uma grande amiga. Sim. Tanto que, assim, quando o Xaxá operou, ela saiu do plantão dela e foi lá visitá-la no hospital. E, assim, um cuidado muito grande de Deus com os médicos. E, assim, a gente vai presenciando isso e a partir do momento que ela começou a parar de ficar olhando o que é, o que pode ser, qual é o tratamento, o que pode acontecer, ela começou a melhorar. E aí também vem a questão da gente se abrir aquilo que Deus, os caminhos de Deus. Muitas das vezes a gente espera a cura, que Deus ele vai vir na nossa frente e vai realizar a cura. Sim. Mas existe o auxílio médico, o auxílio terapêutico, que muitas das vezes as pessoas
deixam de lado. Acha que Deus vai operar de... É a questão da cura do você vai andar, levanta e anda. Sim, Né? E às vezes o nosso processo não vai ser esse. O nosso processo vai ser: você vai ficar no chão e você vai me adorar no chão. sim. Sim, eu lembrei agora, sabe de quê? Não sei se vocês assistem, de vez em quando eu sinto alguma coisa aqui, The Chosen, né? Quando Jesus, aquilo ali me marcou demais. Quando Jesus, Tiago menor, que ele chamava de Tiaguinho, quando Jesus estava andando com Tiaguinho, e aí Tiaguinho tinha um problema, né, da perna. E ele curava né? todo mundo, né? E Jesus curava todo mundo e Tiaguinho estava ali firme. Aí um dia, Jesus pergunta para ele, né? Meu filho, eu poderia te curar, mas você tá me seguindo. Você é, assim, resumindo, um testemunho, porque as pessoas estão vendo que você é um dos meus. Eu não te curei, mas você continua caminhando comigo. Você é um grande testemunho. Aí eu falei, caraca, aquilo ali, assim, foi como uma flechada dentro do meu coração. Porque, igual aqui, eu até anotei, né? Você seria uma cruz para o Estênio e o Estênio seria uma cruz para você, né? E casamento é isso, vida é Cruz de isso. salvação, né? E ao mesmo tempo, Porque eles estão descobrir... ligados, né? Sim, é Não uma tem só como carne. separar. Não. É uma só carne. E ao mesmo tempo que doeu na sua carne, de uma forma doeu na dele também, eu tenho certeza de uma forma diferente. Sim. Mas descobrir o processo, né, de um câncer de mama, né? Eu me lembro de uma outra filhada minha que ela tem lúpus e o lúpus ele vai atacando várias coisas, né? E ela já teve 2 situações de câncer. Então, assim, quando ela me mandou mensagem de novo, Dinda, né? Eu tô com câncer. Foi tudo na mesma época. Foi ela. Aí depois Ariale operou o coração. Depois Xaxá teve câncer. Aí ano passado, essa minha filhada teve câncer de novo. Né? E assim, a gente sente, porque são pessoas que estão ligadas a gente, né? E ao mesmo tempo a gente fica na oração e na torcida, né? Como é que é, Xaxá, esse momento em que você tem que se abrir, de saber que o diagnóstico é teu, mas que tem pessoas ao teu redor, principalmente seu marido, que vivem o processo com você? Então, diante, né? Deu pra perceber que o Stênio já começou Ele foi com pegando, tudo. Chegou chegando. Ele foi com tudo. Vai lá, vai lá. Com certeza. E ele, assim, né, como ele já tomou posse, né? Ele já me. Como é que fala? Me incluiu aí na. Eu tô até nervosa, Pode gente. ficar tranquila. E então, assim, essa presença, né, dele, não só do Stênio, né? E a gente entender que dentro do matrimônio é muito além de estar casado, muito além de ser um com o outro, é estar unido. Né? Então, assim, às vezes a gente está casado, está com a pessoa, mas a gente não está unido a é ela, verdade. né? Isso é palavra-chave. É cumplicidade. E né? eu não preciso respeito, estar Isso. o tempo. Até que Stênio assim, é muito tempo todo comigo, né? Lógico que ele tem que trabalhar, eu tenho minha vida. Mas, assim, tudo que a gente vai fazer, a gente tenta fazer junto, né? A gente sempre foi assim. E quando isso aconteceu, né? A Grazi antes, no início, estava falando sobre a questão da maternidade, né? A gente sempre teve muita consciência, né? A gente iniciou o relacionamento dentro, né, da igreja, né? Eu conheci o Stênio na igreja, então, assim, a gente tem toda uma formação, né? E nesse tempo a gente teve a graça de casar, a gente ainda participava da comunidade Shalom, né? Então a gente era postulante nessa época, né? Que é um processo. E Deus também é um processo que Deus fez e que mostrou realmente que, né? Hoje não seria o momento, a gente precisou vivenciar isso dentro da comunidade. A gente fez 6 meses de um encontro de noivos, né, de preparação muito, muito intensos. Então, assim, ter a consciência do que é o matrimônio, a gente tinha, né? Sim. E, Até porque na e comunidade né? tem casais também que partilham, né? Sim. E dentro disso, a gente tinha essa vontade, né, de ser pai, né, de ser mãe, nessa questão da paternidade, da maternidade. E muito além de só ser,
né? Mas eu queria realmente intensamente viver isso. Então, quando a gente casou, né, o primeiro ano foi muito difícil, né? A gente estava numa situação financeira, né, não muito boa. A gente estava, né, não estamos até hoje, né? Porque é um processo. Mas assim, a maternidade para mim é algo que sempre foi primordial, né? Eu gosto muito, sou professora, eu trabalho com crianças. Hoje eu estou afastada, mas eu estou como mediadora, né? Eu trabalho com uma criança especial. Então, assim, para mim, isso é muito, muito intenso, né? Eu sempre trabalhei com criança. Então, assim, quando a gente casou, a gente logo viveu uma pandemia, né? E eu peguei o Covid. E quando eu peguei o Covid, já estava quase terminando já a fase de louca, né? Lockdown. Isso aí, do lockdown. E eu tava com um processo muito difícil na minha família, que a minha mãe precisou ser afastada do trabalho, diante de uma realidade também de depressão. Então, assim, para mim tava tudo muito doido. Eu falei, gente, como que eu vou engravidar agora? E a gente faz o método Bigland, né? E diante disso, dessa realidade, vamos viver o espaçamento. Tá. Mas Deus sabe de todas as coisas. Tudo bem, passou. A pandemia acabou, vamos, né? Até porque eu tenho uma idade que já não é tão, né? E aí, diante disso tudo, essa parte. Mas tá on. Isso 2019, né? 2020, 2021, né? E aí eu falei, não, e aí? A gente começou a buscar o médico, né? Eu já fazia acompanhamento com a ginecologista. Eu falei, doutora, tem alguma coisa errada. Eu nunca tomei remédio na minha vida. Eu nunca fiz uso de hormônio, nunca fiz, né? Nunca tive nenhum problema em relação a isso. Eu não sou marombeira, pô. E aí, não sou uma pessoa totalmente atlética, né? Mas assim, eu tento fazer minha caminhada, né? Tento. Às vezes. Agora é um processo, tô num processo de recomeço. Tô num processo de recomeço. Ela tá recomeçando todos os dias. Hoje eu vou, aí chove. A culpa é da chuva. Quente. Mas tento ir, gente, eu Aquela juro. nuvenzinha no céu que só Tá tem vendo? Tá vendo vai chover. Sim. Minha mãe é minha companheira nata ali, sabe? Muito melhor do que eu. Mas meu irmão, às vezes, né? Porque o Stênio eu não consigo acompanhar. Porque hoje ele corre, né? Mas assim, tipo, um passo dele é 3.000. Então, assim, não dá muito certo, né? Sim. Eu tento, senão ele tem que reduzir ali a... Não vai, Ele tem que ir numa marcha atlética, dele. né? Que vai ser assim, um passo... Então, assim, esse processo, para mim, assim, foi muito difícil, né? Em questão de querer tentar e não conseguir. Né? Então, assim, e 80% do meu problema era emocional, diante de tudo aquilo que a gente estava vivendo. Eu falei, nossa, desde o início do casamento é muita coisa, né? E ali eu falei, meu Deus, será que... Aí eu vi as pessoas assim, grávidas. Ah, fulano tá grávida. Ai, fulano teve neném. Ai, né? E ali eu falava, gente, será que isso não é pra mim? E aí um dia, a gente estava assistindo o Brasil Paralelo, né? O Natal... Especial de Natal. De Natal. E era sobre doação. Adoção. Desculpa, gente, doação. E... Não deixa de ser, né? Porque isso aí, é um processo. alguém está doando, né? E diante disso, assim, a gente ficou muito mexido, sabe? A gente sabe dessa realidade toda, né? A gente tá fugindo totalmente do assunto, porque eu sou bem dela. Mas é uma realidade que pra gente, assim, por mais que a gente entendia que a gente tá aberto a isso, né? Eu falava assim, Stênio, será que realmente é pra gente ser, né? E assim, hoje a gente ainda tá nesse processo, se vai realmente, né? Porque eu dependo da minha saúde. Mas é algo que tá no nosso coração, né? Que se for vontade de Deus, né? Eu ainda tô no processo de... Uma santa fala que Deus não suscitaria, não permitiria um sonho no seu coração se ele não fosse capaz de ser realizado. Sim. Então, toma posse da graça, filha. E acho que assim... Só não tem chance quem não tá funcionando. No caso, quem não tá fazendo o batimento cardíaco acontecer. Quem tá morto, sabe? Eu vejo assim, né? Agora me metendo e me falando como um pouco como madrinha. Toma posse. Toma posse. Não, a gente vê muitas coisas acontecendo, assim. O casamento de vocês foi um casamento que a gente pode pegar como um marco de pessoas cristãs, católicas,
que querem viver a santidade. Não é um casal que está aí querendo só fazer festa de casamento e tirar foto para botar no Instagram. É o contrário, sabe? São pessoas que trazem a santidade para dentro da casa e faz as pessoas que estarem em volta quererem ser mais santos. E querer ser mais santos nos dias de hoje, tá, gente? Isso é possível. É possível você mudar de vida, mudar seus pensamentos, mudar suas condutas, quando o propósito é o céu, quando o propósito é Deus. E isso a gente vê no casamento de vocês. Falo isso porque a gente... Sou muito amiga do Stênio. Mais do que eu. Isso. Aqui É assim, cruzado. né? Também não desmereço, tadinha, que depois que a gente casou, a Arielle ficou mais... Não, eu e o Stênio, a A gente gente tem... tinha muita intimidade, né? Eu e o Stênio, a gente tem uma ligação muito forte, porque nos meus piores momentos ele soube, nos piores momentos dele eu soube. Então, assim, a gente faz uma troca, uma interseção conjunta muito séria. Então, assim, a gente partilha a vida, né? A gente, às vezes, não se fala toda semana, não se fala, às vezes fala... Às vezes a nossa conversa é meme. É um mandando meme pro outro. Mas quando a gente tem uma troca, a gente tem uma troca bem grande e bem intensa. Até porque, assim, a nosso movimento de oração é muito similar. A busca que ele tem na oração, eu também tenho. E os anseios que batem no coração dele também batem, assim, no meu coração. E eu vejo que, assim, eu vi um garoto. Hoje eu vejo um homem. Essa é a diferença. Ih, rapaz. Minha madrinha. Ela me viu novinha, entendeu? madrinha, Ela me viu ó. Eu vi me viu muito exatamente- novinha. Eu vi a cena de um Stênio atrás do balcão da lanchonete trabalhando comigo, um moleque novo. E hoje eu vejo ele tendo que, assim, ser suporte, mas não suporte só de suportar, mas um suporte de estar à disposição de uma mulher que precisa da ajuda dele. E quando você vê que o homem ele é capaz de ficar e cuidar, é porque ele se transformou num homem. Porque homem, quando você faz na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, cara, tem gente que não aguenta pau. Tem gente que não aguenta o pique. Porque, assim, nós três passamos por isso, nós quatro, que eu vou incluir do Stênio, passamos por situações de doença no casamento, no matrimônio. Cara, se você não tiver regrado, o seu sacramento adoece. E se o seu sacramento adoece, a sua vida conjugal adoece e você não vê o que vai acontecer. Sim. Aí você fala assim, você quer ficar doente, Grazi? Não. Você quer ficar doente, Xaxá? Lógico que não. Claro que não! A gente quer ter vida, a gente quer poder experimentar as maravilhas de Deus na nossa vida. E a gente precisa... O que você falou da questão da unidade. Cumplicidade, unidade, empatia. Tipo, é só... Você sente no seu corpo a dor, mas ele sente na alma. Sim. Entendeu? E diante disso que você vai falando, o sacramento, né? A gente tá falando muito do matrimônio, né? Engraçado. Porque é sentir na carne aquilo que você falou, aquilo que você prometeu, né? É aquilo que a aliança que você fez com Deus e com o outro, né? Então, assim, eu sei um pouquinho da situação de vida da Grazi, né? A gente também não se fala todo dia, mas a gente se fala nas madrugadas. Quando a Arielle Né, falou isso me tocou muito, porque assim, a gente sabe onde estão as mãos amigas, Sim. sabe? Por mais A que não gente estão ali sabe, todo dia. A gente né? não tá todo dia, mas a gente sabe aonde procurar. A gente sabe aquela mão que é amiga. Quando eu digo que a minha filhada, quando ela descobriu novamente que tinha linfonodos, ela só me mandou uma mensagem assim, Dinda, vou passar por esse processo e tal, não sei o quê. Ela sabia onde encontrar minha mão amiga. E eu com ela. Eu sei onde encontrar a mão amiga. Eu sei em vocês a mão amiga. Eu sei na Arielle a mão amiga. Eu sei tantas mãos amigas que é assim... que elas aparecem na hora certa, sabe? E a gente precisa. A gente precisa muito dessas mãos E amigas. como precisa. E dentro, assim, de todo esse processo, porque eu falei que precisaria de muitos podcasts, porque tranquilo. é namoro, é casamento, é família, tanta coisa. E diante, assim, vou entrar, às vezes, assim, eu meio que não toco muito no assunto,
né, da realidade da doença, do problema. Porque, para mim, assim, o momento que hoje eu me sinto curada, né? Graças a Deus. Amém. Eu tive, assim, eu sou uma pessoa bem pessimista, gente. Não parece, não, mas eu sou. Ah, mas Sou parece. Sou Fica muito assim, tranquila. sempre sou medrosa. Parece. Eu tenho medo de tudo, né? Então, assim, por mais. Mas eu sou aquela. Eu tenho essa questão toda, né? Acho que é Absorve hereditário, também. né? A Xaxá Porque tem, na minha a Xaxá família tem uma tudo assim. família grande. A Xaxá sai absorvendo. Isso aqui é da O fulano, absurdo, de ciclano. e depois leva aquilo que pode ser pequeno, eu levo numa. Acho que é a vida do ansioso, né? A mente do ansioso. Aqui também não é diferente. Eu sei como que é. Mas Aqui não é diferente, mas a tática que funciona é outra. eu tenho até medo. A Ariela é meio da paulada, né? Aí eu já vou falar assim, para com isso. E o Stanley é diferente. Eu já dou um saco, vou lá, graças dou a uma Deus. Mas é sacudida. necessário. Porque, acordar. assim, não, eu tava vendo um negocinho, um podcast que fala assim: tenha amigos que lhe corrija. Porque amigos para passar a mão não são amigos. Então, às vezes, a gente precisa de uns amigos que dêem uns 3 tapas na cara da gente. Igual pai e mãe, né? Que tá ali pra, Porque pra assim, corrigir. você tá ruim, tá ruim. Você já olhou à sua volta? Pra ver como tem gente pior? Cara, você é só mais um. Então, assim, vamos louvar e bendizer. Sim, e diante, assim, quando, na verdade, assim, o processo foi bem... Então, assim, diante de toda essa questão do casamento, né, do matrimônio, de todos esses desafios, aí você respira... Calma. E aí você acha que não vai, né, tá tudo bem, agora vai. Tá. Aí foi assim, 2023, eu, né, tava trabalhando, tá? Cheguei em casa, falei assim, vou contar rapidinho mais ou menos como aconteceu. Como eu descobri. Tá, a gente tentando, tá, engravidar, tá. Eu falei assim, Stênio, eu tô sentindo... Eu tenho alguns cistos, já tenho, assim, de nascença, né? No peito, tudo, e é normal, né, isso acontecer. E aí eu falei assim, nossa, eu tô sentindo uma dor esquisita, só que eu já senti alguns, né, alguns nódulos. E aí eu falei assim, já tinha feito uma mamografia um ano antes e não tinha dado nada, né? Tudo bem. Eu falei, mas eu tô sentindo que tá dolorido, um carocinho dolorido. Aí eu falei, vou mandar mensagem para a médica. Vou mandar mensagem, não, vou tentar marcar a ginecologista. Só que eu não tava conseguindo falar com ela. Aí o Stênio conseguiu, porque é amigo dela. E aí ela falou assim, não, vou marcar, pode deixar que eu vou marcar. Mas vamos fazer o seguinte, eu não vou marcar não. Se ela tá sentindo que é um carocinho, eu já vou indicar ela um mastologista. E assim foi. Isso foi final de setembro. Em outubro eu consegui o mastologista. Quando eu cheguei no mastologista, ele já fez uma punção. Na verdade, ele fez uma ultrassom e fez uma punção. Quer falar alguma coisa? Não, porque quando foi no meio de outubro que você fez a punção, não foi? Sim. Foi A logo primeira. depois da tua cirurgia. A primeira foi antes. Foi antes. Foi antes. Eu fiquei nesse páreo duro. Ariane, a gente monta grupo e fala da doença e fala do problema. Foi uma loucura. E eu ainda até então não sabia o que era direito. E aí, quando eu cheguei no mastologista, que ele fez uma ultrassom guiada, ele falou, você não tá com cisto, você tem, mas o que você tem é um nódulo. Aí eu falei, não, doutor, é cisto. E eu brigando com o médico vendo e eu brigando, pra você ver como é que eu sou bem naquele nível. Aí ele falou assim, não, esse aqui é um nódulo. Aí eu falei assim, então, eu nunca tive nódulo, eu sempre tive cisto, né? Mas não sei muita diferença. Tudo bem, fiz a punção, senti muita dor. Aí falou assim, eu vou fazer uma punção para tentar aliviar a sua dor. Que tava Aí- inchadinho. Aí vem ele com uma agulha E o desse Stênio viu tamanho. tudo, gente. Eu vendo, tranquilamente. E Tipo ela, assim. ela deitada lá, ela, meu Deus, isso aqui. Aí, e sem anestesia. Isso que é mais doido da parte dele, né? Ele foi sem anestesia. E ele ia lá, ia mexendo com a agulha, assim, tentando tirar. Só que, assim, era muito fibroso o nódulo. Então, assim, ele não conseguia tirar para aliviar a dor. E aí ele ficava olhando e tentava tirar. E não saía nada. Não saía líquido nenhum. E aí ele foi e falou assim, a gente precisa fazer outros exames. Deixa eu continuar. Abre parênteses. Tá vendo, Não gente? tire Depois meu eu falei momento. que ele tá mudando, que ele Não fala pra tire meu caramba. momento, por favor. E aí, diante disso, desse primeiro exame, eu senti dor, assim, eu acho até que foi um procedimento, assim, muito invasivo, eu queria muito que fosse anestesia, mas ele falou, você vai precisar fazer uma biópsia. Tudo bem, fiz a biópsia. Eu não tinha noção do que poderia ser, assim.
passava na minha cabeça, mas não sabia a gravidade. E diante desse processo de biópsia, de espera e tudo, ele foi crescendo. Então, assim, um nódulo que era de 4, 5 centímetros foi para 7. Depois foi para 9, né? Comprimento ou diâmetro? Eu não sei explicar. Ele é redondo. Circunferência. É. Circunferência. Então, assim... Então, gente, não era pequeno, tá? Só pra ter a ciência E aí, disso. diante disso, assim, fiz a primeira... Não, e vocês vão entender que não era pequeno mesmo. E aí, quando... Aí fez uma segunda pulsão e aí fez... Pra saber se tinha líquido, porque era só saía sangue, não saía líquido nenhum, Não, né? não saía nada, nem sangue saía. A primeira vez saiu sangue, porque furou aquela parte, mas não saía nada. Então, assim, já era algo diferente pro médico, porque ele, assim, né, eu, por exemplo, às vezes me entrego com a minha fisionomia. O médico tava meio assim, caraca, né, tem uma coisa diferente. Ele regalou os olhos, fechou a boca. Não, e ele não tem expressão. Ele não te gera nenhuma situação de falar assim, é uma coisa muito séria, ou é uma coisa mais tranquila. Ele não gera nenhuma hipótese. Ele vai assistir, acredito. E aí, doutor, te esperamos aqui, hein? E diante disso, gente, eu vou falar pra vocês. Eu fui crescendo no meu coração o medo, mas ao mesmo tempo, tipo assim, eu não tô sozinha, né? Eu sempre coloquei Deus à frente de tudo. E aí, quando eu fiz a biópsia, a gente ficou aguardando esse tempo. E o tumor foi crescendo mesmo assim. Então, assim, eu descobri em outubro, né, na época que eu fui conseguir fazer a cirurgia foi em fevereiro. Então, assim, foi um processo. Eu lembro que fez a biópsia e assim, mesmo com a resposta ainda foi inconclusiva, né? Sim. Na verdade, eu só consegui saber realmente o tipo de tumor que eu tinha depois de... Um mês depois da cirurgia. Então, precisei tirar para depois entender o que é. Então, assim, é aquele processo, né? Eu lembro que quando você fez a cirurgia, a gente ficava assim, no grupo, a Xaxá montou um grupo, a Arielle também montou um grupo. Somos dos Né? grupos. Notícias da cirurgia da Xaxá. E eu tô em ambos os grupos, claro. Aí eu ficava falando com o Tonton se tem notícia da Xaxá. E aí, porque o Stein acho que não tinha botado dentro da notícia. Porque a gente, assim, no meu entendimento de Tom, do que a gente tinha entendido que ainda havia uma possibilidade de você não perder a mama. E na verdade, eu já até sabia que eu ia precisar retirar tudo. Mas você vai com o coração para a cirurgia, achando, pô, vai que vai salvar um mamilo ou alguma outra parte. É pra você apertar no lugar. Porque a ansiedade é grande. Então, assim, Boa! Vou passar a usar! nossa, e ele é lindo, né? Ela, né? E aí, assim, diante desse diagnóstico, não foi o diagnóstico já fechado, não, porque esse processo todo demorou. Então, assim, eu só sei que foi crescendo, eu comecei a sentir dores, eu comecei a sentir... E, assim, eu ia trabalhar meio que segurando a minha mama, né? Então, assim, era bem, bem louco. E, por final, assim, eu acredito que eu já estava querendo que retirasse aquilo de mim. E o que a gente pensa é o seguinte, né, pelo menos para mim foi assim, quando eu descobri que era um câncer realmente, né, porque para mim era um nódulo que vai ser retirado. Foi no dia 21 de dezembro, estava assim, vésperas de Natal, e eu fui fazer uma confissão na catedral, né, que era aquele mutirão. Uhum. Só que, na verdade, eu ia fazer na Santa Terezinha. Mas aí, diante dessa realidade de pegar o diagnóstico que saiu dia 21, o diagnóstico não, o exame, o resultado do exame, eu falei, não, já vou para a catedral. E aí peguei o exame, o Stein sempre pegava os resultados. Nesse dia ele não pôde estar comigo. Eu estava sozinha, literalmente. Não estava sozinha porque Deus estava comigo. Eu sentei na praça, eu peguei o resultado, sentei na praça. Falei, vou sentar aqui porque ainda tá cedo para eu ir para confissão. A praça tem história para contar. E aí, gente, foi muito engraçado. Foi um processo muito doido. Porque quando eu abri o papel, eu fiz um curso de enfermagem há muito tempo, então tenho um pouquinho de noção. Né? De você ver uma palavra escrita maligno, benigno, você já fica meio assim. E quando eu vi que tinham três diagnósticos, né? 3 possibilidades. 3 possibilidades de ser. Eu achava que eu já estava com aqueles 3, a cabeça da gente. Já estava com aqueles 3 tipos. Eu falei, gente, eu tô com sarcoma, eu tô com carcinoma e eu tô com esse metaplásico que podia ser Tá bem, eu. tuberculose. Falei, pronto.
Já era eu, falei, agora. Aí, dentro dessas possibilidades, eu mandei um áudio pra ele ontem, eu tava até ouvindo esse áudio. Eu falei, gente, que doideira. Eu falei assim: olha, Stênio, eu abri e deu isso aqui. Tem alguma coisa errada. Porque eu li aqui que tá com um negócio de malignidade. Mas sei lá, né? Acho que não sei se pode ser, não. Aí eu fui e mandei uma mensagem pro meu primo, que é médico. Hoje ele é radiologista. Radiologista? Não sei nem como é que fala. É. E aí, ele é muito sensível, né? E eu fui, tirei uma foto e mandei pra ele. Falei assim, Romário, meu primo Romário. Valeu, Romário. É médico, pode trazer ele aqui, ele só é de Cordeiro. E aí, Vem aqui, Romário. eu falei assim, Romário, eu acho que deu muito ruim, né? Mandei pra ele. Aí, nesse meio tempo, tipo assim, a gente não sabe muito meio que disfarçar a situação, né? Eu falei, então, você acha que deu muito ruim, que não sei o quê? Ele falou assim, minha filha, você tá onde? Eu falei, eu tô na praça, não tô aqui. Aí ele falou assim, só que, gente, ele mora em Cordeiro, não sei nem onde ele tava, porque ele trabalha em vários lugares. Ele falou assim, então, você podia vir pra cá, né, pra Cordeiro. E começou a mudar de assunto. Aquilo foi me criando, e eu perguntando, e ele mudando de assunto. Eu falei, cara, deu muito ruim, porque se ele tá mudando de assunto é porque o negócio não tá bom. E aí, tudo bem, né? Combinamos. No Natal já tava chegando, eu já ia pra lá mesmo. Eu falei assim, Jesus, deu muito ruim. E aí, depois eu encontrei com o Stênio, mas aí eu fui pra igreja. Quando eu cheguei na igreja, eu consegui me confessar com o padre, assim, mas num nível, gente, com papel na mão, e você nervosa e chorando, o padre chorando, eu ria do padre, eu tava... Ai, meu Deus. Eu tava no meu nível de emoção. E aí, quando... O padre pensou, meu Deus, não Eu pensei fui- em passar por essa hoje. Só que antes até de eu me Último mutirão de confissões do ano. Onde é que eu me confesso? Ô, padre, onde é que eu me confesso? Eu vou entrar na fila aqui. Eu vou na fila. E aí, gente, eu só sei que foi muito doido, porque antes até de eu me confessar, eu fui pra capela, encontrei um casal de amigo nosso, e que na hora ali, pra mim, foi, nossa, graças a Deus, eles já sabiam mais ou menos da situação, e eles falaram, aí até esse nosso amigo falou assim, não, você já tá no lugar certo, vai lá conversar com o cara, que, né, que seria ir pra capela. E aí, quando eu cheguei na capela, eu tava muito nervosa, assim, né, mas ao mesmo tempo eu não tava tão, né, um misto de sentimentos. E eu nunca pensei em passar por isso, né? Por mais que a gente pense, a gente não sabe de nada que tá acontecendo. E ali, eu assim, eu falei, Jesus, tu sabes quem eu sou, né? Sabe da minha limitação, mas eu não tô entendendo nada, né? Eu tô aqui, eu te pedi, né? A graça de ser mãe, um filho, só me dá uma situação dessa, né? Só me dá um outro presente, né? Que na hora pra mim não era um presente. Não era isso que eu tinha pedido, não. É, Confundiram Veio trocado. bem estranho. confundiram minha cartinha. Gente, assim, foi Pedido muito errado. doido. E aí eu fiquei quieta, eu falei, eu vou me silenciar nesse momento. E quando eu me silenciei, a primeira pessoa que eu lembrei foi muito engraçado. Foi o Padre Salomão. Ô, filhinho. Nada a ver, gente. Nada a ver. Já não é a primeira vez que a gente fala do Padre Porque, Salomão. olha, Ô, Santinho. desculpa. Santinho. E o Padre Salomão era, assim, pra mim, ele foi, né, nosso paro com o tempo. E pra mim, assim, ele era um exemplo de simplicidade, assim, de humildade. E eu falei, Jesus, eu preciso... Por que que o senhor tá, né, tá batendo no meu coração essa coisa do Padre Salomão? Nada a ver. E aí eu falava assim, eu só preciso de uma resposta, né? E aquela coisa de que eu quero tudo na minha hora. E aí eu falei, gente, eu não sei o que que eu vou fazer. Mas eu tô aqui. É para viver? Então só te peço uma coisa. Me dê o sentido para isso, né? Se vai doer, se não vai doer. E eu sei que eu não tô sozinha, o Senhor tá comigo, né? Eu não briguei com Deus, eu não me desesperei. Eu não vou falar para vocês que foi fácil, que tá sendo fácil, não. Mas que, sinceramente, foi um processo na minha vida que mesmo sendo dolorido, tem sido de muito crescimento, né? E o que o Padre Salomão falava era o seguinte, depois da confissão, não sei se vocês já conseguiram se confessar com ele. Ele falava Agora assim, não mais, mas assim, filha, no a passado, sua penitência é o salmo da sua idade. O salmo da sua idade. Esse ele nunca me passou. Essa E aí, nunca ele foi. sempre falava isso pra mim. E aí, o que que eu fiz? Só pra ela. Cheguei em casa, peguei o salmo da minha idade.
né? E ali eu falei, caraca. Salmo 90. E aí, diante disso, na época, gente, eu estava Aí com lembra de Cid 42. Moreira. Poxa. E aí, quando eu peguei, assim, o salmo para ler, e, tipo, minha cabeça estava assim, eu falei, gente, o que que o senhor quer falar comigo, né, diante disso? E quando eu abri, eu tenho uma mania que a minha Bíblia é quase uma agenda, né? Toda escrita. A minha também. Nossa, Totalmente. Cara. diferente do Stênio, que é todo... Tem um livro, um caderno só para anotações. O caderno de oração é impecável. Eu botei Então, assim, post-it É, na Bíblia. então, se você pegar o caderno do Stênio de oração e pegar o meu, a minha Bíblia, totalmente diferente. E aí, quando eu peguei e via, assim, a palavra, sabe, eu já tinha escrito ali, porque foi uma primeira experiência que eu tive de direção espiritual com o Padre Celso. E eu anotei aquilo ali. Tipo, era quase um ano antes. Aham. Isso já tinha acontecido. Então, assim, Deus já estava... Repetindo idade. Olha só ela falando, enganando Jesus. Eu enganando Jesus. Sabotando aí. Sabotando. Pegou o Gente. mesmo salmo 3 vezes. Essa certeza. Não faz uns 5 anos. Tudo bem. Eu tenho uma tia que gosta de repetir, na verdade. Nunca quero ficar vendo. E aí, diante disso, eu falei assim, ali meu coração se acalmou, sabe? E ali dizendo que o Senhor está comigo, né? Eu não lembro direito a passagem, até anotei, mas já tá no celular, mas não sei onde Qual é tá. o salmo da época? 42. O Salmo 42, era no finalzinho 90. ali. E dizendo que ele era... Eu só sei que aquela palavra me acalentou e me disse que eu tinha certeza que Deus, naquele momento, estava permitindo aquilo tudo acontecer para o meu crescimento, para o meu fortalecimento, né? E diante disso, assim, aí foi todo um processo. Depois disso, assim, é o que o Stênio falou, né? A gente viveu tudo, tentou viver tudo com resiliência, com alegria, né? Eu lembro que eu entrei pro centro cirúrgico, eu tava às gargalhadas, não sei, né? Com tudo isso, né? Sim. Eu não sabia o processo que eu ia passar de tratamento, nem o médico sabia, até porque precisava saber o que era primeiro para depois, né? E já concluindo toda a situação, né? Eu passei por um processo de radioterapia, né? Eu tenho 7 meses que eu terminei, né? Eu tô ainda no processo de cura, né? Eu já me sinto curada, mas sempre é um misto, né, gente? Eu só fiz a mastectomia total do lado direito, né? Eu não precisei fazer do lado esquerdo. Sim. Pretendo fazer reconstrução, né? Hoje eu uso enchimento. É um processo diário, né? De você se ver, né? Você vê a sua cicatriz, você vê... Aí você fala, caraca, mas eu não vejo como uma tristeza. Uhum. Eu vejo algo que, assim... Eu olho pra mim e falo assim, meu Deus, precisei passar por isso, né? Eu lembro São que... as marcas que te fazem louvar a Deus, né? Sim, eu lembro que eu fui tomar banho um dia antes, né, na madrugada, e eu olhava assim Foi se despedir, né? pro meu... Foi se para, despedir. sério. Tchau! E eu... Gente, fora da casinha, vocês são fora da casinha. Vai pro TikTok, aliás, cara. E, gente, ai, gente, eu ficando até... Estilo não original, cara. Passou dos limites. Veio a Arialha aqui. Gente, realmente, olha, ele é isso aqui, né? Muita gente não conhece esse prêmio, tá? Então, assim, é muito além da seriedade, gente. Aham, ele puxou o negócio ali. Um momento, ela só precisava disso. E eu só sei, gente, que foi um processo, assim, de... Ao mesmo tempo que eu chorava, eu agradecia Bom, a agora Deus. tô chorando de rir. E eu louvava, né? Eu louvava, como sempre, eu gosto de tomar banho cantando, né? A gente, eu e Grazi, já fizemos quase uma dupla. Mas assim... Santo e santidade. De nada, né? Não, e tem CDs gravados. Padre Isso revela- Salomão, hein, que botou esse apelido Revelações. pra mim e pra Érica. Santo e santidade, Padre Salomão. E, gente, eu só sei que diante disso tudo, assim, hoje, né? Lógico que é uma parte de mim que precisou ser retirada, né? Mas por um bem maior, né? Mas imagina só se você ficar apegado a essa parte que estava te matando. Não, Tanto. ia me matar, né? Sim, Na verdade, ia. A gente tem que entender que o desapego ele começa quando você louva até na perda, né? Sim. Sim. E quando ela, assim, a gente
ela operou no dia 16, aí depois de manhã tinham mais 2 pessoas na enfermaria com ela. E aí essas pessoas tiveram alta e só ficou a gente lá para esperar o médico passar. Aí o médico me mandou mensagem e falou assim, ó, daqui a pouco eu vou passar aí para dar alta. E aí na hora que a primeira vez que ela se levantou e ela se olhou no espelho, ela falou o seguinte, eu estou feia. Eu falei assim, não, você tirou aquilo que te fazia mal. Ele tava, Sim. né, como sempre, ele tava comigo, né? Tava ele e minha mãe, né? Na E assim, verdade. foi o primeiro momento que eu vi que ela ficou abalada. E ao mesmo tempo, quando eu falei isso, ela já sorriu de novo. Porque era o que machucava, era o que sentia dor. Não, e se você permite que isso entre pra saia, porque assim, às vezes as coisas saem só no vocal, saem no automático Sim. vocal. Ah, tô feia. Se você acredita nisso, isso adentra na sua cabeça e coração, e você toma posse disso, pra você depois recuperar a sua mulher que estava passando por um processo de mastectomia, você Sim. estava ferrado, meu amigo. Sim. Entendeu? Então ali ele teve que ser a palavra do seguinte: não, você não tá feio. Porque é exatamente Sim. isso. Não é só o seio. Não é só. É todo. Não. É a porque vida. É a vida, exatamente. É o sentido. Eu precisei fazer hoje, né? Hoje, é o meu estado hoje, assim. Graças a Deus eu não tive depressão, né? Assim. Hoje eu faço terapia, né? Eu faço, né? Acho que todo mundo precisa fazer. Sim. Mas, assim, em relação à minha saúde física, né? Ela não afetou totalmente a minha saúde emocional, né? Lógico que eu fiquei mexida, eu sou mulher, né? Eu quero ser mãe, né? Também isso ainda passa na minha cabeça. Nossa, Sim. aí ainda brinco com a mamãe que a gente é bem dessas de falar bobeira. Meu Deus, como é que eu vou ter só um peito pra dar? De Né, mamar. mamãe? Filha, Aí eu falei, tive 2 e usei mamadeira. então não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mas, assim, é um processo que hoje, assim, cada dia eu me sinto melhor, né? Sim. Eu precisei fazer o esvaziamento da axila, né? Eu tirei 7 linfonodos, até por precaução, para saber essa questão de contaminação, que, né, aquela parte Sim. toda que podia dar uma metástase e tudo. Só que o tipo do meu tumor é filoide. É um tumor que dá filoide maligno. Então, assim, existe o benigno e tudo, e tem, acho que, borderline, que pode ser os dois juntos. E no meu caso, que ele foi, né, realmente diagnosticado como tumor filoides, ele precisava desse tratamento da radioterapia e cirurgia. Eu não precisei passar pelo processo de quimioterapia. Quimioterapia. Então, assim, as graças que Deus me deu de tudo isso, né, a vida de oração que me sustentou, as pessoas, os amigos, né, a intercessão, a minha família, né, minha família como um todo. Diante de tudo isso, eu vejo que Deus, assim, sempre esteve presente. Sim. Deus nunca me abandonou, né? Eu consegui fazer a renovação da consagração à Nossa Senhora nesse tempo. Eu consegui estar mais próximo de Deus. Então, assim, eu vejo que realmente é um recomeço. Eu vejo que Deus tem algo muito além. Eu não sei daqui para frente, né? Ai, não, Reconstruindo. Mas vamos viver um dia de cada vez, né? Que é um processo que hoje, né? Hoje eu penso, né? Que Sim. isso mudou também meu pensamento, né? E, Preciso realmente. eu falei no início, né, Xaxá? Tava com 9 centímetros, era o que aparecia. No final, qual era o tamanho do teu presente? Meu presente não Que era eu quase pequeno. caí para trás quando eu fiquei sabendo. E assim, até não trouxe a trazer o laudo, né? Na verdade, eu falo da mama inteira. Pensei que você né? fosse trazer o. Não, eu já falei assim: não precisa A não. peça, eu carreguei a peça. o externo- Eu tive a oportunidade de carregar. É pesado, acho que é pesado, que ele falou. 1,2 Mas a minha mama, kg. ela pesava inteira 1,2 kg. Então, você carregar 1,2 kg no peito, assim, né? Peso Durante extra, né? 4, 5 meses, bem, assim, não, tudo bem que foi crescendo. Mas o tamanho era de 19 centímetros. Então, assim, eu peguei todo um quadrante da minha mama inteira. Né? Eu peguei, assim, muito grande, foi muito grande, né? O médico se assustou, ele falou assim, olha, eu nunca vi esse tipo de tumor, assim, tão rápido, crescer tão rápido, né? Aqui em Friburgo, acho que tinha uma pessoa na época que eu estava fazendo que teve um diagnóstico, né? A minha ginecologista, ela já tinha falado desse tipo de tumor, ela até me mostrou uma foto. E aí, assim, quando ela olhou, ela viu, mas ela não podia fechar, né, esse diagnóstico. Mas ela falou assim, há grande probabilidade de ser, né? E ela sempre acalmando. E ela foi uma sempre. pessoa muito, assim, que me ajudou muito, né? Ela Muitas sabia que pessoas tinha me que agir ajudaram. rápido, mas ao Sim. mesmo tempo ela. Tanto que assim, quando a gente pegou o primeiro resultado da biópsia,
Eu logo mandei para ela, falei assim, olha o resultado dela. Vem aqui amanhã, agora que eu vou fazer o pedido para poder adiantar esse processo para poder ter o diagnóstico mais rápido. E ela falou assim, leva em tal laboratório que eu vou pedir para patologista me ajudar nesse processo de, de saber o que que é. E aí veio o resultado em início de janeiro, pedindo para fazer a cirurgia. E aí sim que começou todo o processo. E a minha a patologista, né, que na verdade geralmente você vai no laboratório e você pega só o resultado, né? Aham, No meu sim. caso, a cientista lá, a patologista, ela falou: não, eu preciso que você venha aqui, que eu preciso Ligou. conversar com você. Eu falei, gente, eu nunca vi disso. Geralmente é o médico que faz isso, né? E quando eu fui, ela foi falando, ela falou assim: olha, o teu caso é muito raro. A gente mandou a peça para o Rio, não resolveu. A peça não, os Fragmentos. fragmentos. Aham. A gente precisa da sua autorização para fazer um estudo, porque o seu tipo de tumor é muito raro. Menos de 1% das pessoas têm. Então, assim, Qual o número do jogo da Mega Sena, por Então, gentileza? assim, Pessoa rara. eu vi também, assisti um documentário do Padre Marlon, né? E que ele é uma pessoa rara, né? Que tem uma doença rara. Eu sei que você também, mais ou menos nesse nível. E eu me sinto assim, uma pessoa rara. Escolhida. do pai. Mas é isso, tudo. Nossa Senhora. Tem muitas coisas para falar, gente, mas graças a Deus, Depois desse período todo, hoje estamos em remissão, sim. tranquilos, Amém. seguindo a vontade de É, Deus, fazendo os Sim. exames, né? Eu sempre Os faço acompanhamentos. os acompanhamentos. periódicos. É, eu vou de 3 em 3 meses numa histologista, agora acho que vai aumentar o tempo, né? Mas eu ainda estou no processo de fisioterapia. Eu tenho uma fisioterapeuta maravilhosa, você também pode chamar ela para ver. E ela Qual é o nome da fisioterapeuta, por gentileza? Cláudia. Cláudia, te esperamos aqui, Cláudia. E ela é assim, nossa, me ajuda muito, né? Porque eu desenvolvi uma síndrome. Eu tenho a síndrome dos cordões axilar, né? Eu ainda tenho um processo de dor, né? Isso tudo faz parte, né, do tratamento. Eu não Questão de consigo, movimento. eu não consigo fazer o que eu fazia antes, né? Então, assim, é um processo, mexeu muito, eu retirei a parte do músculo maior todo, né, do peitoral. E assim, então é um processo ainda né, vai fazer 1 ano que eu fiz a cirurgia, né? Então, E é um processo também de você se redescobrir, né? Pelo menos eu acho que quando a gente passa por uma cirurgia tão invasiva, a gente tem que descobrir que nós não somos mais aqueles de antes. sim. Então a gente vai se adaptar ao novo. E se adaptar ao novo, às vezes, é não fazer mais o que fazia no E passado. entender o meu limite. Exatamente. Então, assim, minha exatamente. psicóloga me ajuda muito nessa questão, porque eu sou muito, assim, intensa nas coisas, né? Eu quero fazer tudo do meu jeito, né? E, na verdade, hoje a gente vive esse processo. Sentir dor, um peso no ombro, eu já tenho que parar. Na verdade, era antes que eu tinha que parar, né? Então, assim, e é assim, cada dia é um dia, né? Tem dia Sim, é verdade. E assim, eu anoto muitas coisas e o que eu vou levar hoje comigo, que você falou, eu sou uma pessoa rara. Né? Eu sou uma pessoa rara. Então, às vezes, a gente aceitar que a gente é uma pessoa rara, né? E que Deus tem um propósito diferente com a gente, que passa por uma cruz um pouquinho mais pesada, né? Faz toda a diferença, né? assim, E eu acho que com isso a gente... E raro custa caro, né? Raro custa caro. Raro. Pega, vamos lá, colecionador de coisas raras. Não se compra por R$1,99. Não. com certeza. A gente custa o valor do sangue do cordeiro, então Com certeza. é alto o preço. Sim, é dar o sentido, né? Exatamente, né? Porque por vezes a gente não dá sentido à nossa cruz. Sim. E quando a gente leva com um sorriso, quando a gente leva, se torna mais leve. É verdade. O fardo se torna mais leve. O próprio Senhor diz: vinde a mim que eu te dou fardos leves. Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. E é Então, isso, assim, ele quanto- alivia. Nesses momentos é preciso estar com Deus, não é se afastar de Deus, né? Não, e assim, a gente tem que entender, né? Já que você falou do Padre Marlon, vamos a ele, né? Padre Marlon, ele toma 297 comprimidos por dia. E outra coisa, eu não faço uso de nenhuma medicação. Poxa, Então, assim, eu não preciso, né, por enquanto, né, que foi diagnosticado. louvado e bendito seja Deus que continue, porque meu remédio tá caro.
Na verdade, eu Falo tomei, nada. né? Eu tomei. Na cirurgia eu tomei, precisei tomar, né? Quando eu fiquei internada, para o tamoxifeno, né? Que é um uso contínuo. E eu perdi um pouco de cabelo, sim. Né? Não sei se é uma consequência do remédio, mas assim, eu fiquei sim ansiosa, mas eu perdi bastante, né? Assim, até porque eu falei, meu Deus, e agora nasceu os brancos no lugar, né? Mas tudo bem. Então, assim, eu louvo muito a Deus por isso, né? E a minha parte de fertilidade, tudo, eu tinha uma carta, né, em relação a isso, sobre não poder engravidar por causa do tratamento, a radioterapia poderia, né? E, na verdade, o radiologista falou, não, a sua parte não foi afetada. Oh, Glória! Então, assim, Ô, Glória! Tá na mão de Deus, É né, porque, gente? assim, A gente não sabe. as pessoas têm um mito muito grande da radioterapia. Hoje a radioterapia ela é muito avançada, principalmente nas capitais, porque assim, a gente não, mais perto daqui ou é Petrópolis ou Niterói. Eu fiz em Niterói. E Niterói, assim, o equipamento é mais novo do que em relação a Petrópolis, então, e ela é mais fácil porque ela tem parente em São Gonçalo, então São Gonçalo e Niterói é mais perto. Olha só, eu acho que a gente vai ter que fazer o parte 2, Aham. entendeu? Porque o nosso tempo tá acabando. É. E deixando bem claro o seguinte, a gente vai ter parte 2 com a continuação de testemunho, família e missão. Eu acho muito importante a gente falar isso. Queremos agradecer muito a presença de vocês. Tô só cortando porque foi levantada a mãozinha que nós temos 60 segundos. Então a gente agora tem que começar a falar rápido para agradecer todo mundo. Gente, Agradecemos a Padaria Master Pão. muito obrigado, Padaria Master Pão. Xaxá, Estênio, muito obrigado. Grazi, muito obrigado. Estúdio Realice, muito obrigado. Gente, Foi obrigadão ótimo. por estarem aqui. A partilha de vocês é sempre um crescimento pra gente. Com certeza. Entendeu? Obrigado, Padaria Master Pão, por esse saboroso, Tudo delicioso muito café da manhã. gostoso. Ponto final do Jacina, perto da creche, pessoal. A gente vai deixar tudo lá bonitinho pra vocês acharem a Padaria Master Pão. Estúdio Realize, Paty, Hugo, Maicon, muito obrigado por tudo, sempre. Não precisa olhar pra ela, não. Nós falamos de você, sim. Gente, fica com Deus. Até uma próxima. Deus abençoe todo mundo. Tchauzinho. Tchauzinho. Cadê o nosso brinde com o café? Vambora. Vambora. Tchau.